Gente, fui assistir a palestra do Kenston Henderson. Ele fala também num TED Talk sobre diversidade e inclusão. Foi incrível, um monte de conteúdo que ele trouxe. Eu até tive que estruturar aqui para poder trazer aí um bom resumo para vocês. Mas ele trouxe 7 pontos principais quando uma empresa imagina construir aí um ambiente de diversidade e inclusão dentro dessa organização. É um tema muito relevante para a gente no Brasil, é um tema muito relevante aqui nos Estados Unidos também, então foi incrível poder conhecer um pouco mais aí sobre os pontos que ele trouxe. E o primeiro ele diz que é o início da jornada. E o início dessa jornada deve começar com um diagnóstico. Então a gente precisa entender qual é o estado atual dessa organização. Quais são os nossos números em relação à diversidade e inclusão? Qual é a nossa cultura em relação a isso? O quanto de letramento, por exemplo, a nossa empresa já tem? E se ela está ou não preparada para gerar essas mudanças. E aí, a partir disso, nesse início da jornada, a gente também determinar qual é o estado desejado, aonde a gente deseja chegar com todo, né, esse movimento, esse programa, essa transformação cultural que a gente deseja fazer em relação a esse tema. Aí a gente vai para o segundo ponto. E o segundo ponto, ele falou sobre o mindset. Então, assim, enquanto as pessoas não tiverem modelos mentais que sejam potencializadores em relação ao tema diversidade e inclusão, dificilmente a gente consegue gerar essas mudanças. E muitas vezes no início o que a gente encontra são modelos mentais que são limitantes em relação ao tema. Então, nessa parte, é fundamental iniciar um processo de letramento. Né? O letramento ele é a base para que as pessoas entendam a importância do tema, para que elas conheçam, né, o contexto histórico, tanto da nossa humanidade ou do país onde a gente, né, reside hoje, e o motivo da gente ter aí, né, essas dificuldades em relação à diversidade e inclusão e como poder gerar mudanças. Então o letramento ele é fundamental. Eu diria que é nessa hora do letramento que a gente talvez consegue aí, né, unir mais as pessoas, encontrar quem serão os stakeholders, os patrocinadores desse projeto. Então a gente deve sim investir bastante nesse ponto. Terceiro ponto, aí vem as conversas difíceis. Porque se o letramento acontece, as pessoas começam a enxergar mais aonde estão os acertos e os erros em relação à inclusão dentro da organização. E a gente precisa entender como é ter as conversas sobre esse tema para a gente. Como é para você falar sobre as questões de raça, sobre as questões de gênero, sobre as questões, né, de orientação afetiva sexual, sobre o etarismo também, né, a questão ali das pessoas com deficiência. Então, como é para mim falar sobre esse tema? E ele disse que às vezes para alguns de nós a gente evita completamente, outros já são curiosos sobre o tema, então a curiosidade é um lugar onde a gente se abre para fazer perguntas, né, para entender mais a perspectiva do outro, ou entrar na conversa com desconforto, ele falou, que é o lugar onde a gente às vezes pode gerar as maiores mudanças. Porque enquanto não houver um desconforto mesmo presente sobre o tema, talvez a gente não faça, né, o que precisa ser feito para que a gente possa endereçar da melhor forma possível esse tema. E aí ele falou que sobre as conversas difíceis, ele trouxe um modelo que ele chamou de RAM. Então, lembrar nessas conversas da gente, primeiro ter respeito, então o R ali de respeito, o E de empatia, saber que às vezes essa dor que a pessoa está trazendo, eu não posso imaginar qual é, porque eu não vivenciei essa mesma dor, mas ter empatia por essa outra pessoa. E por último, a maturidade, né? Então, saber que podem haver divergências, mas a gente ser maduro o suficiente para lidar com isso, maduro o suficiente para lidar com as emoções que possam surgir durante as conversas difíceis. Quarto passo, aí sim, né, a gente transformar o nosso processo de seleção. Então, enquanto não trabalharmos os vieses inconscientes, né, das pessoas que estão fazendo essas seleções, dificilmente a gente vai trazer a diversidade para dentro. Da mesma forma, como a gente descreve muitos desses cargos, né, eu vejo, às vezes, diversos cargos, em todos é solicitado que se tenha inglês, mas, na verdade, a pessoa nem vai usar esse inglês no dia a dia. E aí a gente precisa entender, né,
qual é a população que tem acesso a um determinado tipo de conhecimento, a um determinado tipo de escola, de universidade. E se eu exijo, eu procuro isso, né? Ele falou muito dos pedigrees. Se eu fico procurando pedigree em todo o processo de seleção, talvez a gente não gere a mudança para trazer mesmo mais diversidade para dentro das organizações. Próximo passo, criar ali, né, um ambiente de excelência e de cultura a esse pertencimento. Então, ao criar este ambiente, a gente pensar quais são os programas de desenvolvimento que nós vamos proporcionar. Como que a gente pode ajudar a acelerar a carreira dessas pessoas. Às vezes programas de mentoring, que também podem ser muito interessantes. Então aí a gente tem que construir mesmo toda essa parte cultural e de desenvolvimento dentro da empresa para que a mudança possa acontecer. O sexto é confrontar as barreiras e aí sim cultivar uma nova cultura. E aqui ele falou que para a gente conseguir, né, confrontar essas barreiras e manter aí essa cultura presente, é importante que a gente entenda quem são pessoas do board, do C-Level, que podem ser influenciadores positivos. E é fundamental que o CEO da organização também esteja alinhado com esse desejo, com essa mudança cultural. Ele falou que é muito difícil a gente sustentar, né, e realmente fazer a mudança que precisa quando a gente não tem o C-Level, o board comprado com essa mesma ideia, com esse mesmo mindset. E o último é o poder da constância no comprometimento. Então saber, né, que esse tipo de projeto ele não vai ter apenas um período, ele talvez vai ser para sempre, constantemente. Então a gente já tem que imaginar como sendo um movimento a longo prazo e quais são ações que podem aí ajudar a dar sustentação em relação a isso. Então fica aqui, gente, um monte de dica para você pensar sobre esse processo dentro da sua empresa também.